Oiê, meu nome é Zainab, vocês me conhecem mais comumente como Primeiros Sonos, que é o arroba do meu Instagram. E esses dias eu coloquei uma enquete lá no Instagram perguntando o que vocês achavam sobre criar um canal para que a gente conversasse com mais calma sobre assuntos variados. Eu sou consultora do sono infantil, então meu foco especificamente é ajudar mães a educarem o sono do seu bebê e a recuperar suas noites de sono. Mas esse canal aqui, ele não vai falar necessariamente só sobre sono. Enfim, tudo aquilo que envolve a vida de uma mãe, bem como vida cristã. Então esse espaço aqui é para falar de tudo um pouco, enfim, tudo aquilo que o Senhor me ordenar. Bom, o assunto de hoje é sobre cultura materna. Eu havia colocado uma enquete lá no Instagram também, perguntando qual assunto vocês queriam que eu tratasse no primeiro vídeo e vocês votaram que gostaria de saber melhor sobre cultura materna. Foi um assunto que eu já pincelei algumas vezes no Instagram, embora de forma superficial. Aqui eu vou tentar me aprofundar um pouco mais, vou trazer exemplos práticos e também como que eu cultivo, né, como que eu faço cultura materna aqui na minha rotina. Espero que seja um vídeo de grande utilidade para vocês. Peço que vocês se inscrevam de uma vez para que vocês não percam os próximos vídeos e comenta aqui embaixo se você já ouviu falar sobre cultura materna, se você sabe o que é, se você faz na sua casa ou se você não sabia que era tão importante assim. Envia também para uma mãe que você acha que vai ser muito beneficiada por esse conteúdo. Bom, cultura materna, o que é? Esse nome, cultura materna, foi tirado de um livro da autora Karen Andreola. Eu nem sei se fala assim o nome dela. Confesso que é bem difícil. Mas a Karen Andreola, ela escreveu sobre cultura materna a partir de seus estudos dos escritos de Charlotte Mason. Então, ela é uma grande apreciadora da Charlotte. Foi ela quem resgatou os ensinos, os escritos da Charlotte, que foram esquecidos na Segunda Guerra Mundial. Então, a Karen trouxe de volta e a partir dos seus estudos, daquilo que a Charlotte havia deixado, ela chega à conclusão de que não apenas as crianças precisam de educação, mas as mães também precisam de educação. Porque, enquanto mães, nós estamos sempre preocupadas sobre o crescimento do nosso filho e o desenvolvimento do nosso filho. Então, a gente se preocupa com o que ele vai comer, com o que ele vai vestir, a gente se preocupa com o que ele vai aprender, se ele vai aprender uma nova língua ou não, se ele vai entrar na natação, na luta, quais são as músicas que eles estão escutando, quais são os livros que eles estão tendo acesso. Então, a gente está sempre se preocupando com o bom crescimento do nosso filho. E isso é bom, isso é devido. Nós devemos mesmo nos empenhar em relação a isso como mães, né? Como mães intencionais. Mas e quanto a você, enquanto mãe? Como que você se desenvolve? Você tem investido no seu próprio crescimento, no seu crescimento intelectual, no seu crescimento físico, no seu crescimento espiritual? Como que tem sido esse cuidado? Veja, se você pega uma planta, é claro que enquanto você está cuidando dela, você está adubando, você está colocando água, você está regando, você está podando, ela está crescendo tranquilamente. Mas a partir do momento que você para de fazer isso, essa planta ela não vai permanecer na inércia, ela não vai permanecer intacta, aonde ela está, vai ficar linda e maravilhosa. Não, a tendência é que ela vá decrescendo, ela vá murchando até morrer completamente. Então, quando nós nos tornamos mães e paramos de crescer e paramos de nos cultivar em todas as áreas, a gente não fica na mesma posição de antes. A gente não simplesmente pausou a nossa vida e depois, quem sabe, um dia a gente retome. Não, a gente está regredindo, a gente está definhando, estamos ficando mais burras, digamos assim, estamos emburrecendo, porque não é possível ficarmos na inércia. Então, se não estamos crescendo intelectualmente, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, estamos necessariamente regredindo. Então, a cultura materna parte da ideia de cultivo. A gente deve se cultivar diariamente enquanto mães, para que nós possamos cultivar a alma
dos nossos filhos, né? Então devemos crescer em nossa vida com Deus, intelectualmente, fisicamente, para que nós sirvamos melhor a nossa família, aos nossos filhos, ao nosso marido, à igreja, aos irmãos da igreja, enfim, a qualquer um que esteja ao seu redor. E isso deve ser feito de forma intencional, porque a nossa vida já é muito corrida. A nossa vida enquanto mãe é, de fato, muito atarefada. Então, se a gente não busca intencionalmente crescer nessas áreas, isso nunca vai acontecer, percebe? Se a gente não trata isso como uma prioridade, algo que deve ser feito, nunca vai ser feito. Então, devemos ser intencionais, constantes, diligentes em nosso crescimento, em nosso cultivo. Mas esse cultivo, ele não deve ser egoísta. Então, nós não devemos buscar crescer e cuidar de nós mesmos com uma motivação egoísta. Eu vou para a academia porque eu mereço me cuidar, porque eu mereço me sentir linda e bela, eu mereço olhar para o espelho e gostar do que eu estou vendo. Eu mereço fazer isso por causa do meu bem-estar. Essa não deve ser a nossa motivação. A nossa motivação deve ser sempre servil. A gente deve crescer, sim, ir para a academia, se exercitar, ter um corpo forte, com a motivação, com a intenção de servir melhor os nossos filhos, assim como qualquer outra área que nós cultivemos em nós mesmos. Não devemos cultivar o nosso intelecto para que nós ganhemos destaque, né? Ganhemos aí a fama de sermos inteligentes, de falarmos bem, de termos uma boa oratória, de termos uma boa bagagem de conteúdo. Não, essa não deve ser a nossa intenção, mas para que nós sirvamos melhor os nossos filhos, para que nós consigamos ensinar aos nossos filhos conceitos primordiais da nossa sociedade. Por exemplo, o que é o feminismo, o que é o comunismo, o que é o marxismo, sobre política também. Então, a gente deve crescer intelectualmente para ter o que passar para os nossos filhos, entende? Pode expandir aí o seu conhecimento para qualquer área, não só para política ou pautas sociais, enfim, mas teologia também. Mães precisam de teologia, nós precisamos de teologia, precisamos crescer no conhecimento de Deus, isso deve ser uma prioridade. Como que nós faremos o Senhor conhecido aos nossos filhos se nós mesmas não o conhecemos? Como amaremos alguém que nós não conhecemos? Então a gente precisa se esforçar e crescer no conhecimento do Senhor para que então a gente torne-o conhecido também aos nossos filhos. Porque não tem como a gente amar alguém, falar de alguém, se a gente não conhece. Então, a motivação pelo qual a gente busca crescer nunca deve ser uma motivação egoísta, mas sim uma motivação que busca servir ao próximo, glorificar a Deus e servir ao próximo. E aí eu trouxe aqui algumas ideias de cultura materna. Então, eu sempre recomendo que você tire 10 a 15 minutinhos por dia para fazer esse tipo de cultivo. Então, nós temos o cultivo espiritual, que é a leitura da palavra e oração, que isso é indispensável para todo cristão, isso é uma obrigação de fato, não é opcional, a gente tem que fazer isso, é uma ordenança do Senhor, crescer no conhecimento de Deus. Um devocional curto também é um tipo de cultivo espiritual, memorização de versículo também é outro tipo de cultivo, criar algo com as mãos, então temos aí o artesanato, o tricô, desenho, aquarela, qualquer coisa que você consiga fazer com as mãos, não algo que vá te estressar, tá? Então, se você se estressa aí com artesanato, não faça. Tem que ser algo que realmente te traga serenidade, né? A leitura também, então, livros também faz parte da cultura materna. Não se resume só a isso, né? Porque quando a gente fala cultura materna, todo mundo já faz o link de, tem que ler muito. Não necessariamente, mas sim faz parte. Os livros fazem parte, sim, do cultivo materno. Então, você pode ler sobre filosofia, sobre teologia, poesia, biografias,
Você pode ler livros que te ensinem alguma coisa, uma nova habilidade, sobre política, sobre romance, sobre qualquer coisa que seja útil, porque a gente sabe que tem muitos livros que são péssimos e o nosso tempo é curto, é escasso, não devemos perder tempo com livros que não vão nos agregar em nada. Caminhada ao ar livre também é um tipo de cultura materna. Você contemplar a natureza enquanto você caminha, contemplar a glória de Deus, porque a natureza, ela reflete a glória de Deus, ela aponta para um Criador, né? Então você se atentar aos detalhes, você olhar aquele bichinho que está andando no chão, tão pequenininho, né? Mas ainda assim foi criado pelo Senhor, você observar o céu, as árvores, o canto dos passarinhos, tudo isso é cultura materna. Você aprender algo novo, então fazer um curso, aprender um idioma, cozinhar, né? Aprender um prato diferente que você nunca fez na vida, ouvir boas músicas, e aí temos a parte física, né? O cultivo físico, você pode fazer exercício físico, se alimentar bem, porque sim, a maternidade exige, né? Você sabe enquanto mãe que a maternidade exige um corpo forte, exige que tenhamos uma resistência física boa. Então, quando a gente orquestra toda a nossa rotina para que a gente encontre um momento para nos exercitar, é primeiramente porque a gente deve obedecer a Deus, porque Ele nos ordena cuidar do nosso corpo, mas também para servir melhor ao próximo. Porque se nós somos fortes fisicamente, nós conseguimos servir aos nossos filhos, ao nosso marido da melhor maneira possível. E aí, como que é a minha forma de cultura materna? O que eu faço de cultivo materno aqui em casa? Geralmente eu faço 4 coisas. Claro que alguns não com tanta frequência e outros com uma maior frequência. Então, leitura é algo que todos os dias eu faço. 10 minutinhos, assim, é indispensável. Nem que eu leia 2 páginas por dia, sempre acontece. Curso, então atualmente eu estou fazendo curso de neurociência, geralmente eu estou sempre fazendo cursos para aprender algo novo, mas nesse momento eu estou me especializando em neurociência do sono infantil, então isso é um tipo de cultivo materno, porque eu estou desenvolvendo meu intelecto. Artesanato também, então geralmente quando tem festa de aniversário, eu que faço a parte manual, né, as caixinhas, a decoração, tudo isso eu amo fazer. Atualmente eu estou fazendo o advento de Natal, então é tudo também na mão, né? Recortar, colar, fazer as dobraduras, organizar na parede, né? Fazer bonitinho a decoração. Então isso também é um tipo de cultura materna, tá? De cultivo materno. E música, aqui em casa eu escuto bastante música clássica. Então Chopin, Beethoven, Tchaikovsky, gosto muito de ouvir. Você não precisa ouvir só música clássica, né? Qualquer música que expresse aquilo que é belo, que aponte de alguma forma para a beleza do Criador, é válida. Não somente música clássica, que eu falei do que eu costumo fazer geralmente. E aí, todos os dias eu separo pelo menos 10 minutinhos para leitura, especificamente, porque é o tipo de cultivo que eu tenho mais frequência, né? Que eu faço de forma mais frequente. Não que as outras eu não faço, mas não é algo que eu faço todos os dias, como por exemplo artesanato não é algo que eu faço todo dia, mas é algo que eu faço sim com certa frequência. Não tanto igual aos livros, que é de fato diariamente. E aí eu sempre aconselho, uma dica aqui de amiga, que você fixe um ponto da rotina, para que você intencionalmente use aqueles 10 minutos para fazer cultura materna, para o seu cultivo materno. Não precisa ser leitura. Se você não gosta de ler, pode ser qualquer outra coisa. Ouvir uma música, então você parar e ficar ouvindo aquela música, contemplando aquela música, como que aquela música revela a beleza do Criador, como que ela pode apontar para Deus e não necessariamente tem que ser música evangélica, tá, gente? A graça comum do Senhor toca aí todas as esferas da sociedade. É claro que tem música que não aponta nem um pouco para Deus, né? Obviamente. Mas não somente músicas evangélicas apontam para o Senhor. Existem muitas músicas boas, como eu acabei de citar, a música clássica, que aponta para a beleza do Criador e que não é evangélica de fato, não é gospel. Então, separe todos os dias 10 minutinhos
não sei, para aprender algo novo, para aprender um idioma, ou para fazer um tricô, se você é aí das artes manuais, né, dos trabalhos manuais, para fazer uma pintura, ou para simplesmente contemplar a natureza sem celular, sem distração, sem nenhum tipo de tela, sem, sabe, focar naqueles 10 minutinhos para o seu crescimento intelectual, crescimento espiritual. Então, falar com Deus também. Claro, a gente deve falar com Deus sempre, né? Mas se você intencionalmente tira 10 minutos todos os dias só para isso, focando naquilo, então certamente você está crescendo espiritualmente. E também fisicamente, você pode tirar 10 minutinhos todos os dias para fazer um exercício. Se você não consegue sair de casa, você pode abrir no YouTube e fazer um exercício em casa rapidamente, mas não deixe de tirar. E o mais importante, a leitura da palavra. Esse é o principal cultivo materno, não só materno, né, de qualquer filho de Deus. Não deixe de fazer a leitura da palavra em crescer no conhecimento do nosso Deus. Isso é indispensável e a oração do mesmo modo, tá bom? Então, é isso, como eu falei, comenta aqui embaixo se você já fazia algum desses cultivos, se você nunca havia pensado sobre isso, sobre como que isso é fundamental para uma mãe. Vamos conversar, vai ser muito bom ter essa troca aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!